vocês veem esses conflitos, porque a gente imaginava que cada vez ia ser mais difícil ter conflitos, né? Porque democracia, né? Já está mais pacífico e tal, e de repente essa guerra dessa amplitude, eu pelo menos não imaginava que seria possível. Com uma grande potência, com um país, né, que não país democrático, né, que é a Ucrânia, então pegou tudo muito surpresa, ou vocês acham que isso, como muita gente está falando, são sinais, são as dores do parto? O mundo hoje, se você for olhar, ele está sendo um paradoxo em vários pontos, não só na guerra. Com o tanto de tecnologia que nós temos hoje de comunicação, e nós somos a época em que as pessoas menos se comunicam. Exato. Com o tanto de maquinário fazendo o trabalho braçal, é o tempo que nós estamos mais cansados e com menos tempo para a família, para o lazer, para divertir. Então você nota que nós vivemos uma época paradoxal, que era uma época que nós não precisamos hoje ficar na colheitadeira. A colheitadeira faz um trabalho aí de 100 homens. E o trator consegue fazer um trabalho. Os egípcios tiveram um trabalho muito maior e eles tinham mais tempo para lazer, para descanso do que nós temos hoje. E a mesma coisa também se aplica com a estupidez das guerras. Numa época, e o curioso é que hoje as pessoas não lutam tanto por território como no passado. A guerra hoje mais é por tecnologia e reservas naturais, principalmente. Exato, essa que é né? a questão. Mas aí, nesse sentido, eu acho que a guerra ali é um pouquinho atípica. Na verdade, eu não vou aqui fazer uma crítica ao povo russo. O povo não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Mas o governo... Desculpa te interromper, trouxemos duas russas aqui que são totalmente contra o que o governo está fazendo. Então, aí existe uma tentativa de uma hegemonia quase assim de inspiração czarista, né, por parte desse governo. Até uma coisa meio saudosista, né, do grande império soviético, né, de como ele foi importante. Não só o soviético, mas mesmo o anterior, o império antigo mesmo, né? E aí o que acontece? O pessoal já andou fazendo algumas coisas no Daguestão, na Moldávia, na Chechênia. É que não teve tanta... e no fundo, a mesma coisa que você está vendo aqui aconteceu na Síria. E as forças prevalecentes que estão por trás do que acontece lá têm origem no mesmo governo que a gente vê hoje. E a Ucrânia é um dos lugares mais espetaculares do mundo, né? A Ucrânia é um dos solos mais ricos do planeta. Na verdade, é o maior país da Europa, tirando a Rússia, é maior que a França, é maior que a Espanha, tem mais de 600 mil quilômetros quadrados. Mas é menor que a Alemanha? Não, maior que a Alemanha. Maior que a Alemanha? A Alemanha tem uns 358 mil e a Ucrânia mais de 600 mil quilômetros quadrados. Ela é estratégica. 44 milhões de habitantes e também um lugar de muita riqueza mineral. Não faz sentido fazer guerra por território hoje. Mas nesse caso existem outros elementos ali que vão além do que a geopolítica aparece. A Ucrânia é um lugar muito cobiçável. E também tem, porque vieram professores aqui de geopolítica, eles explicaram também da raiz meio única de ucranianos e russos, nasceram lá em Kiev. Então tem uma relação muito de não aceitar muito que eles se separaram até hoje da União Soviética, sabe? Mas... E se aproximar do Ocidente, eles ficam meio receosos, né? Então, mas é o seguinte, a história mesmo é que a Rússia tentou acabar com a língua ucraniana, tentou sufocar isso por várias vezes desde os tempos antigos. O famoso Holodomor, de 1933. Matar pela fome, né? Mas o ucraniano não é russo. Eu dei palestras lá eles não se com consideram. gente e assim, e aí o pessoal falou, olha, o pessoal ucraniano entende russo. Agora o contrário não, é tipo português e espanhol. O ucraniano é mais rico foneticamente, o ucraniano tem mais, é mais melódico, tem umas, não dá para dizer assim, porque, vamos falar a verdade, português e espanhol também era a mesma coisa no ano 1100. Lá foi muito misturado. Depois separou, né? Todo mundo, várias invasões, várias ondas de invasões, né? Pertence aqui, devolve assim. Mas há uma identidade ucraniana muito clara. Por isso que a galera, alguns são bem nacionalistas. Dentro da própria Espanha tem movimentos separatistas dos bascos. País Basco, com certeza. Lá em Barcelona, como que é? Dos catalães. É que o basco não tem nada a ver mesmo. Eles falam uma língua separada, única, que não existe nada. As placas lá em basco você não entende o que está escrito. Tem um ditado na Espanha que diz: quando Deus quis castigar o diabo, condenou a estudar basco. Tão complicado que é o negócio. Que é. Caramba. Mas voltando a essa visão mais alarmista, que essa guerra é um dos sinais, também
para piorar, ainda veio pós-pandemia, ou ainda está no meio da pandemia, mas está mais controlado, mas vem pandemia e guerra, muita gente falando, olha aí os sinais do final dos tempos, e aí? Rodrigo, que é bom de escatologia. Você falou que fez um vídeo, como que era o título? GOG. No canal nosso da IBNU lá, a gente tem um chamado GOG e Magog me deixaram grog. Por quê? Porque a galera ficou tão pirada assim, né? O pessoal tava literalmente viajando na maionese, quase viajando na vodka praticamente, né? Porque o pessoal ouve qualquer coisa que parece uma instabilidade geopolítica, o pessoal já quer apressar o apocalipse para ontem, né? E aí existe uma interpretação, digamos assim, imediatista, assim, que tenta sugerir que a região da Rússia seria esse lugar que aparece no livro de Ezequiel, Gog e Magog, mas assim, isso aí naquele tempo, o Rodrigo pode até falar aqui pra gente, nem existia. Então, naquele tempo qual parte da Rússia ou nenhuma existia? Não, a Rússia até é interessante falar porque na verdade aparece na Bíblia um jogo de palavras dos inimigos, que é a região de Gog e Magog. Certo. No livro de Ezequiel aparece, no livro de Apocalipse também repete. Depois do milênio, o diabo será reunir todas as nações de Gog e Magog. Aí o pessoal faz um artifício entre a palavra Magog como sendo Moscou, sabe? E fala Gog, que vem de Moscou. E Gog seria... com Mesec. Mesec, Magog e Moscou. Forçar bem a barra. Força muito e fala que é de lá. Na verdade, a escatologia aqui, para quem não sabe... Eu acho que tem a ver com mascar. O cara mascou alguma coisa. O Sayão falou a palavra escatologia aqui para explicar ao pessoal. Na teologia sistemática, nós temos os vários ramos que você dá termos técnicos. Então, quando você estuda, por exemplo, na teologia, a doutrina de Cristo, chama-se cristologia. Tá certo? O que é a cristologia? Se Jesus é Deus, se ele não é Deus, o que é o papel salvífico dele, como é que as naturezas divina e humana comportavam em Jesus, isso é o tema da cristologia. Quando você fala do pecado, hamartiologia, a doutrina do pecado, então são nomes que dão. E entre essas doutrinas tem a doutrina das últimas coisas, que em grego você tem a palavra eschaton, que significa último. Entendi. Então eschaton ou escatologia, a doutrina das últimas coisas. E a escatologia ela é dividida em duas áreas, a escatologia geral e a pessoal. A pessoal é aquela que lida com o que acontece com você depois que você morre. A geral é o fim do mundo, juízo final, volta de Jesus. A escatologia que eu abraço é aquela escatologia mais... que hoje ela não está tão em moda mais, não está mais em voga, que é aquela escatologia que acredita numa volta visível de Jesus, em poder e majestade, etc, etc. Mas a escatologia que está mais comum hoje é uma escatologia que nasceu com Darby, ela é mais recente, que é o dispensacionalismo, né? E o dispensacionalismo ele pegou muita força nos Estados Unidos durante a Guerra Fria, que era amaldiçoar a União Soviética, na época da Guerra Fria, né? De colocar eles como um demônio, exatamente, como o eixo vem de lá. E cada vez a coisa foi pegando mais força, aí vem Tim LaHaye, com o famoso livro que virou filme Deixados para Trás, e muitas igrejas acabaram abandonando aquela escatologia mais tradicional, histórica, que eu ainda defendo, não sei qual a opinião do Sayão nesse sentido, e abraçaram essa escatologia mais que vê o Armagedon agora como sendo uma guerra de União Soviética ligada com China, que vem até Israel, que se alia com os Estados Unidos, e o anticristo como sendo um russo. E aí, agora que vê essa questão lá... Foi o estopim para voltar... Exatamente. Os dois extremos, antes de dar a palavra para o Sayão, que eu vejo, eu até admito que tem opiniões diferentes, eu respeito quem discorda de mim, mas os dois extremos são os seguintes. Por um lado, você pode acabar criando uma teologia de almanaque, um apocalipse de revista Veja, que Entendi. Cada matéria, cada novo presidente é o anticristo, cada papa é o anticristo, cada ditador é o anticristo. E aí, sabe aquela questão de Pedro e o lobo? Vem o lobo, vem o lobo. Toda hora falando. O dia que o lobo veio mesmo, ninguém acreditou. Eu temo que vai criar uma coisa sensacionalista. E o outro extremo é também achar, não, o meu senhor tarde vem. Né? Nada é nada. Então, acho que a gente tem que ter um pouco de tempero, ver as coisas acontecendo e tudo mais, e critério. Eu venho de uma tradição religiosa, o adventismo, que ele começou porque um camarada fez justamente esse erro aqui, o Guilherme Miller. Ele juntou com várias pessoas lá,
e penso, olha, tem um cálculo profético aqui, Jesus vai voltar. E ali tinha tudo, tinha presbiteriano, tinha batista, tinha conexão cristã. Ele era batista, William Miller. Tinha conexão cristã e foi um fiasco. E Jesus não voltou. 1843. Depois voltou para 1844, né? E Jesus não voltou. Então, se tem uma coisa que a gente aprendeu, quem se queima com leite quente assopra até iogurte, é não marcar data para a volta de Jesus, nem indiretamente. É estar preparado para que preparado e desejando que Jesus volte antes de terminar esse podcast. Preparado e desejando que ele volte antes de terminar esse podcast. Mas seguir a minha vida normal como se ele fosse demorar 200 anos. Não sei se eu me expressei bem na minha... Não, sim. Tá pronto, mas sem pressa, sem achar toda hora porque aí cai no ridículo.